Glória a Deus, glória a Jesus. É a nossa responsabilidade, irmãos, levar o Evangelho, mas antes de levar o Evangelho, viver o Evangelho a cada dia na nossa vida, né? Servir ao Senhor com o coração e apresentar a Ele a nossa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa tarde, enquanto eu buscava o Senhor, e desde ontem, na verdade, pensando por esse culto, inclusive também perguntando para o Senhor quem é que iria pregar, a gente nunca toma por oportunidade, eu que vou pregar todo final de semana, então sou eu mesmo, não. A gente pergunta para Deus quem que vai pregar hoje, porque tem dias que o Senhor fala assim, olha, prega esse irmão, prega aquele irmão, pede para esse irmão vir, telefona para esse pastor para vir aqui trazer uma palavra. E a gente sempre está com o ouvido atento para saber o que o Senhor quer para a sua igreja. E desde ontem eu venho meditando na vida do Senhor Jesus Cristo. Eu achei um seriado muito bom para você acompanhar na internet, viu? Você que gosta de acompanhar esse seriado, The Chosen. Muito bom seriado para você acompanhar, muito legal. Muita coisa que ele conta lá, aquilo lá é invenção do pessoal, tá? Mas ali as passagens ali estão no meio, é muito bom, é muito abençoador, tá bom? Não vem ouvir as histórias lá, depois vem contar aqui que vai dar ruim. Mas é muito interessante a maneira como eles apresentam o Senhor Jesus Cristo. E eu acho que é um bom seriado. Perto das coisas que você tem para assistir aí, eu acho que é a melhor opção que você tem, viu? Em nome de Jesus. Mas fecha parênteses. E meditando na vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu falei para a Ana, né? Falei assim, que vergonha, né? A gente é vergonha assim, entre aspas, né? Não tem jeito, a gente é crente mesmo. A gente assiste lá o irmão, o rapaz representando Jesus lá, e aí começa a emular as passagens que a gente conhece, que a gente já ouviu, e a gente começa a chorar, como Jesus é maravilhoso. Começa a chorar vendo o rapaz lá representando o Senhor Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é a melhor pessoa que existe em todo o universo de Deus. Não tem ninguém melhor do que Jesus. Eu conheço bastante gente, tenho bastante amigo, mas eu nunca encontrei ninguém igual a Jesus. Jesus é extraordinário, é fantástico. O coração de Jesus para com a gente, né? A intenção de Jesus, os planos de Jesus ao nosso respeito, a maneira como ele nos enxerga, muito além de qualquer preconceito, de qualquer conceito já formado, de qualquer ideia ao nosso respeito, a maneira como ele nos recebe, nos abraça, Jesus é maravilhoso. E essa leitura do capítulo de número 8 é muito conhecida. Jesus está voltando, né? Do outro lado ele estava, na verdade, tinha feito aquela visita ao Gadareno, ali ao lugar de Gadara, e tinha expulsado o demônio daquele gadareno, e está voltando agora. E quando Jesus está voltando, a multidão já de longe viu que era o barquinho de Jesus, né? E já chegou ali, já talvez no cais, no porto de Cafarnaum, né? O porto, devia ser uma tauba assim do lado da água, né? No porto de Cafarnaum, né? O pessoal já fez fila lá na imigração para receber Jesus chegando, né? O pessoal com faixa, bem-vindo Jesus, bem-vindo de volta, né? E Jesus estava sendo muito bem recebido. E a notícia quando Jesus chegava, principalmente naquele momento do seu ministério naquela região, onde Jesus tinha aparecido como um grande profeta, era recebido como um grande profeta, e as pessoas tinham uma expectativa muito grande daquilo que ia sair, né, de todo aquele movimento que Jesus estava fazendo. Inclusive existia uma percepção de que o rei de Israel havia chegado e agora ele ia trazer renovação, e né, ia gonna make America great again, né, ia fazer todo aquele movimento político, né? Talvez verdade acima de tudo, né? Aquele movimento político que Jesus, eles pensavam que ele ia causar. Só que o fato é, irmãos, que Jesus tinha um grupo que era muito contra ele, que era o grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus era contra Jesus pelo simples fato de Jesus não ser fariseu e estar fazendo os milagres daquela maneira como estava fazendo. Estava aparecendo da maneira como estava aparecendo. Existia uma coisa muito boa em ser um conservador, né? Um conservador de bons costumes, de boa moral, um conservador da família, um conservador da maneira de pensar. Mas quando o conservadorismo
se torna um pensamento que te faz melhor do que as outras pessoas, aí você já não é mais conservador, você é só arrogante mesmo, tá? E esse era o grande problema dos fariseus. Eles guardavam todas as leis, eles tinham uma conduta muito ilibada, eles tinham uma maneira de ser muito, de uma postura muito correta na frente das pessoas, mas dentro deles eles eram podres. O próprio profeta João Batista e o Senhor Jesus Cristo também, João Batista chamou eles de raça de víboras. E o Senhor Jesus Cristo chamou eles de sepulcros caiados. E o tal do Jairo aqui que nós lemos, ele era dessa seita. Como principal da sinagoga, para ele alcançar essa posição, ele precisava ter uma certa envergadura religiosa e política para estar nessa posição, principalmente uma cidade como Cafarnaum. Só que é o seguinte, irmão, quando a tragédia chega na casa da gente, quando o problema chega e bate na porta, não interessa quem você é. Não interessa. Pastor Alcir conta a história de quando ele era ainda auditor do estado de São Paulo, e ele ia fazer auditoria em muitas empresas do estado de São Paulo e viajava por todo o interior. E diz que certa vez ele visitou um lugar de um diretor de uma grande empresa do estado, na região de Bastos, se eu não me engano, próximo de Tupã, inclusive. O pessoal da região conhece lá Bastos, não conhece? Bastos, a terra do ovo. Só tem ovo japonês lá em Bastos. As duas coisas de Bastos, pastor. E ele foi visitar esse lugar, fazer auditoria, e quando ele chega lá, o dono, o diretor da empresa, na verdade, recebe uma ligação, diz que o filho dele sofreu um acidente muito grande. E o filho dele estava à beira da morte. E o japonês tinha tudo, menos gostar de crente. Era um cara muito legal, mas não gostava de crente de jeito nenhum. E o pastor Alcir se ofereceu naquele momento para fazer uma oração. O japonês esqueceu que era budista naquele momento. Ele esqueceu todo o preconceito que ele tinha com pastor, com igreja, com religião. Ele esqueceu tudo que ele já pensou de o que é um pastor, o que é crente. Naquele momento, tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque o filho dele estava para morrer. Porque a faca estava no pescoço dele. E ele pediu para o pastor Alcir orar por aquela criança. Adivinha? Deus restaurou a vida daquele menino na UTI de uma maneira extraordinária. E o japonês virou crente. Porque tem muita gente que realmente é assim, sabe? Eu não julgo. Porque quando a coisa aperta, quem que você vai recorrer? Hare Krishna? Você vai acender uma vela para Maomé? O que você vai fazer quando o problema vem? Quando bate na porta da sua casa, da sua família? Como é que você resolve quando todas as portas se fecham e a sua única saída é recorrer para Jesus? O fariseu não teve outra coisa na mente. Ele foi lá, no meio da multidão. Seu Jesus, o senhor me dá licença aqui? Será que o senhor pode ir na minha casa? O quê? Na sua casa? Jesus falou para ele, né? Imagina. Tanta oportunidade você me tem para convidar, agora só porque o problema chegou, você acha que eu vou lá? Foi isso que Jesus falou? Vamos lá, onde é que você mora? Você conhece a história? Jesus desceu na casa daquele homem e trouxe grande salvação àquela casa. Mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração começa com essa percepção na casa de Jairo e se expande das várias vezes que Jesus visitou uma casa. Os evangelhos contam mais ou menos 9 vezes que Jesus esteve na casa de alguém. Que Jesus visitou a casa de alguém. Sabe, Jesus não era aquele pregador itinerante que simplesmente dava oi para vocês aqui no domingo e depois durante a semana se vira. Olha, o que acontecer com você, aconteça, dá seu pulo aí, dá seu jeito, porque meu compromisso com você é domingo à noite. Na verdade, muitos movimentos religiosos hoje em dia, que a preocupação da liderança da igreja é receber você com um show no domingo e durante a semana você pega o que eu te disse e dá um jeito aí. Dá seus pulos. Não adianta ligar para ninguém, não adianta falar com ninguém. Se você não tem o telefone do seu pastor, você não conhece um líder de influência na igreja, você esquece. Você não vai alcançar ninguém, não. Jesus não era esse tipo de obreiro, não era esse tipo de pastor. Porque quando Jairo apareceu e falou assim, olha, será que dá para o senhor vir aqui? Ele falou, eu vou agora.
Mas uma coisa é verdade. Jairo convidou Jesus para ir lá. Jairo teve a humildade de falar assim, olha, está tudo arrebentado aqui em casa, o senhor não quer passar aqui? Olha, a situação se acabou aqui, se desmoronou. O senhor não pode vir aqui na minha casa e dar uma olhada na vergonha que eu estou passando, que a minha filha de 12 anos morreu? Jairo não teve por usurpação falar o seguinte, olha, problema na minha casa é só eu aqui. Mas também, por outro lado, Jesus também não era o tipo de pregador e falou assim, ó, tá me chamando para ir na casa dele aqui porque tá tudo arrebentado. Ó, eu vou lá, né? Não tem jeito, tem que ir lá na casa do irmão lá, porque coitado, né? Se eu não for lá, vai se arrebentar. Porque infelizmente, porque muita gente talvez não chama também alguém para ir orar, alguém para visitar o seu lar, é porque quando vai, coitado, né? Ele sai arrastando a situação dessa pessoa pela rua. Mas Jesus não era assim. E, by the way, Jesus também não me ensinou assim, tá? Jesus foi lá, você conhece a história e faz isso. Mas das outras vezes que Jesus visitou algumas casas, existem algumas coisas que eu gostaria de ponderar aqui com você, nessas visitas que Jesus fez. E a segunda casa que Jesus visitou foi a casa de um fariseu. E nessa casa que ele visitou o fariseu deu uma festa para receber Jesus, porque assim, né? Jesus estava fazendo muito sucesso, então esse fariseu fez uma casa para receber o Senhor Jesus Cristo. Está lá em Lucas, no capítulo de número 7, capítulo de número 7, versículo 36 ao 50, essa visita de Jesus. E Jesus chega para fazer essa visita e está nessa casa, e o fariseu querendo mostrar ali, coitado, né? O homem aí é pregador itinerante, não deve conhecer nenhuma recepção de uma festa, né? Então qualquer coisa para ele serve. Jesus é muito simples, qualquer coisa para ele serve. Tem muita gente que recebe a simplicidade de Jesus como uma maneira de desprezá-lo. Por exemplo, Jesus é simples na sua mensagem. Se eu tenho alguma coisa sofisticada para tratar na minha vida, ele não serve para me dar conselho. Jesus é uma pessoa muito simples no seu tratar. Se eu tenho algum esquema que é muito elevado no sentido de social, Jesus não pode entrar lá, porque a conversa de Jesus é muito simples. Se eu tenho algum amigo que é muito importante, eu não posso apresentar Jesus para ele, porque esse amigo vai desprezar eu falar de Jesus, porque Jesus é muito simples. Jesus por diversas vezes entra na casa de pessoas e ele fica escondido com uma coisa à parte, porque, sabe, Jesus, na verdade, serve dentro da casa da pessoa como um criado serviria. Para ele de manhã falar assim, Jesus, olha, manda o sol, manda a chuva, abençoa os meus filhos, eu vou sair para trabalhar. E Jesus depois não aparece mais na vida dele, porque ele é só um criado da vida dele. Nessa mesma casa que Jesus entra uma mulher. E é interessante, muitos comentaristas falam a respeito da entrada dessa mulher, diz que a porta da casa, na época de Jesus, ficava aberta para qualquer um entrar durante uma festa. Só que se você não era convidado da festa, você não podia comer. E a maneira como você mostrava para as pessoas que você não era convidado, é quando você entrava na casa, você tinha que ficar com a mão para trás, mostrando que você não era convidado da festa. Porque os convidados podiam mostrar as mãos e participar dos alimentos. Quem não era convidado tinha que ficar com a mão para trás. Podia ver toda a festa, né? Hoje em dia estão querendo fazer isso com câmera em casa, né? Coloca as câmeras em casa e tal para o pessoal, né? O Big Brother, né? A pessoa só pode chegar e ver. E era isso que eles faziam naquela época. E chegou essa mulher, pecadora. Você conhece a história. E Jesus conversando ali e tal, com o tal do fariseu e falando com o fariseu, e a mulher com a mão para as costas, né? Sem poder fazer alguma coisa. De repente a mulher não se aguenta, né? Ela cai nos pés de Jesus e começa a chorar, colocar lágrimas sobre os seus pés e enxugar com os cabelos. Porque ela não se aguenta. Ela vê Jesus falando a respeito do reino de Deus. Ela vê Jesus falando sobre perdão. Ela vê Jesus falando sobre as coisas do céu, sobre as coisas que esperam os salvos. Ela vê Jesus falando sobre aquilo que o Pai ama a humanidade e que Ele deseja salvar, e ela não aguenta. E ela se dobra aos pés de Jesus e chora aos seus pés e limpa com as suas lágrimas. Aí o fariseu olha aquilo e pensa na sua mente, né? Fala, esse Jesus aí não está com nada. Se ele soubesse quem fosse essa mulher, quem essa mulher é, se ele conhecesse o caminho dessa mulher, jamais ele deixaria essa mulher estar fazendo esse papelão na frente de todo mundo.
Jamais ele deixaria essa mulher tá aparecendo dessa maneira, né? Só que Jesus não é o tipo de convidado que às vezes a gente tem na nossa casa, né? E se você tem um convidado bem brasileiro na sua casa mesmo, daquela nossa educação brasileira, e quando eu estou falando isso eu não estou sendo sarcástico não, estou falando da nossa educação brasileira. Você sabe que é aquela pessoa que fala assim, posso ter um copo d'água? Aí você tem que abrir a geladeira, pegar uma água para ela dar no copo, porque ela não vai entrar na sua cozinha, pegar copo, ela vai, né, ser muito cuidadosa. A menos que você fale assim, olha, pode pegar o copo ali, a água está aqui, aí a pessoa vai, pega tal. Mas na nossa educação brasileira, é assim ou não é? Né? Você não entra na casa da pessoa, você não vai botando a mão em nada, é assim ou não é? Né? Tem gente que está falando que não. Depende, né? Por exemplo, na nossa educação brasileira, o quarto dos pais da casa é um lugar sagrado, ninguém entra no quarto de ninguém. A área de ambiente da visita é a área da sala. Você não sai indo pelo corredor, você não sai, tá sujo aqui, hein? Ninguém faz isso na casa de ninguém, né? Ninguém deveria fazer isso na casa de ninguém. Bom, deixa pra lá. Mas você sabe como é que funciona. Só que Jesus não é esse tipo de convidado. Jesus chega na casa da pessoa, abre a geladeira e fala assim, seu leite está estragado, sua verdura está passada, e está na hora de você fazer uma limpeza nessa geladeira aqui. Olha, é o seguinte, eu percebi que seus filhos são mal educados, você tá criando esses meninos errado, é melhor você mudar o jeito que você... Jesus é esse tipo de visita. Porque ele não quer visitar você para deixar a situação do jeito que está. Ele quer visitar você para mudar a história da sua vida. Jesus, quando entrou na casa do curtidor e percebeu que ele estava, daquele fariseu, percebeu que ele estava fazendo isso, ele falou o seguinte, olha, vamos lá, vamos começar pelo começo. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Tinha 2 homens que deviam para o mesmo Senhor. Um devia, um número mais contemporâneo. Um devia $5, o outro devia 500. Aí o Senhor vai lá e perdoa o que devia 5 e o que devia 500. Quem vai amar mais? Aí Pedro falou assim, Senhor, que devia 500, né? Pedro devia conhecer bem de dívida, né? Assim, quem devia 500? Pois, muito bem. Você disse bem, muito bem. Então, aí olhou para o fariseu e falou assim, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés? Você não me recebeu com um ósculo santo, com um beijo no rosto? E agora está reclamando aí. Agora essa mulher aqui, desde que eu cheguei, ela está lavando meus pés com as lágrimas dela, enxugando com o seu cabelo. Sabe por quê? Porque ela sabe o tanto que ela foi perdoada. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. Quando Jesus entra na nossa casa, e a gente sente a presença de Jesus na nossa casa, será que a gente tem noção da envergadura do que representa ele estar dentro da nossa casa? Certa vez, eu e a Ana estávamos ajudando um casal por um processo muito difícil da vida deles, mas muito difícil mesmo. E durante aquele tempo de cuidado daquela família, nós fomos almoçar com eles num dia de domingo, depois do culto. Se nos sentamos, by the way, ore pelo nosso novo lugar, hein? Nós vamos ter um culto domingo de manhã, em pouco tempo, em nome de Jesus. E naquele almoço que nós estávamos ali juntos e conversando e etc., na hora da gente sentar, na verdade, na mesa, eu perguntei, e aí, como é que está em casa? E aquela moça encheu os olhos de lágrimas e falou assim, pastor, entrar na minha casa e sentir paz, eu não mereço. Perto das coisas que nós fizemos na nossa vida, pastor, eu não mereço sentir paz na minha casa, mas quando eu abro a porta da minha casa, eu tenho paz. E aquilo impressionou o meu coração, porque, ao mesmo tempo que naquele momento o marido estava falando assim, a gente nem fez tanta coisa assim. Mas ela sabia a caminhada dela e aquilo que tinha acontecido, para que aquele momento tivesse paz na sua casa. Ela sabia reconhecer que a presença de Jesus na sua casa valia muito mais do que as brigas, do que as violências, do que os problemas espirituais que ela já tinha passado há pouco tempo atrás. Será que a gente tem noção da maneira como é importante ver o Senhor Jesus Cristo na nossa casa? E vem na nossa casa com essa maneira de poder se intrometer nos assuntos que dizem respeito a nós. Será que Jesus tem opinião suficiente para dizer alguma coisa para você, do jeito que você cria os seus filhos, do jeito que você vive no seu matrimônio? Ou será que, mais uma vez, Jesus é apenas um elo de bênçãos para você? É um amuleto esotérico na sua escala de valores que você pede alguma coisa e ai dele se não fizer.
que se Jesus tivesse uma imagem no mundo evangélico, você colocava ele de ponta cabeça, até ele fazer a sua bênção. Como se faz com Santo Antônio lá fora, até criar casamento. Mas Jesus não é assim. E essa é mais uma casa que Jesus chega e demonstra a sua maneira soberana de apontar e dizer qual que é o problema. Uma outra casa bastante particular que Jesus entra, e você conhece a história, é a casa de Zaqueu. Eu não vou passar nas 9 casas, tá? Só em algumas. É a casa de Zaqueu. Jesus está visitando certa cidade, capítulo 19 do livro de Lucas. E aí Zaqueu era cobrador de impostos, era a raça mais odiada da cidade. Cobrador de impostos. E Zaqueu, a palavra de Deus fala que era de baixa estatura, ele era baixinho. E ele vai passando pela cidade, descobre que Jesus vai chegar na cidade e ele queria muito ver Jesus. E você conhece a história, ele sobe numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus está passando por debaixo daquela árvore, naquele caminho, ele olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E aquilo foi um estrondo para a multidão, sabe por quê? Porque da mesma forma como o fariseu não achava que era muito importante uma visita de Jesus na sua casa, e talvez fez aquilo por uma política banal, a sociedade não aceitava que Jesus entrasse na casa de uma pessoa como Zaqueu. Zaqueu, você vai em Zaqueu? Sério? De todo mundo que tem aqui na cidade para receber um homem justo e bom igual o senhor, você vai na casa do Zaqueu? O cobrador de imposto, o traidor do nosso povo, na casa do Zaqueu? Deixa eu dar uma maneira aqui para você entender melhor. É como se a gente tivesse todo mundo em Brasília e Jesus falou que ia na casa do Haddad. Você vai na casa do ministro da financeiro, do Lula? Não, você tem um monte de casa para entrar. Toquei ou não toquei na ferida? Muitas das vezes nós não aceitamos o que Jesus quer fazer na casa de pessoas que nós não aceitamos. A gente não permite que Jesus entre nas casas que nós colocamos um X na vida delas. A gente não permite que Jesus entre na casa daquela pessoa que nós, entre aspas, porque você não é capaz disso, odiamos. Nós temos raiva dela. Você vai entrar na casa do Zaqueu? Do Zaqueu? Out of all the people in the city, na casa do Zaqueu? Jesus. E ainda ele fala: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém, não é só entrar na sua casa, é pousar na sua casa. Eu vou dormir lá. Eu vou entrar lá na sua casa. E a palavra de Deus fala que Jesus entra na casa do Zaqueu. E a Bíblia não dá que Jesus falou muita coisa para Zaqueu, não. Só a presença de Jesus na casa de Zaqueu o constrangeu a mudar de vida. A mudar de vida. E você lembra a palavra que Zaqueu disse? Olha, Senhor, é o seguinte: se eu defraudei alguém nessa cidade, eu vou devolver 4 vezes mais. Será que alguém ia ficar chateado depois da visita de Jesus na casa de Zaqueu? Será que aqueles que talvez falaram assim: Jesus, o senhor vai entrar na casa dele, ficaram chateados depois que Jesus entrou? Sabe que às vezes a gente tem um problema também muito grande com aquilo que Jesus faz? É julgá-lo pelas suas ações. É como se o Senhor Jesus não tivesse autonomia suficiente no céu e na terra para entrar na casa de alguém. Ele termina o capítulo 28 do livro de Mateus falando assim: todo o poder o Pai me deu no céu e na terra, mas você não aceita que ele entre na casa do Zaqueu. Ele tem autoridade para fazer o que ele quiser na vida de quem ele quiser, mas a gente não aceita que ele entre na casa do Zaqueu. Pois é, adivinha, você vai ser beneficiado quando ele entrar na casa do Zaqueu. A vida abençoada vai ser a sua, a hora que ele entrar na casa daquela pessoa que você não gosta. A bênção vai ser sua, a hora que Deus tocar naquele coração que hoje é de pedra. É você quem vai ser beneficiado. Hoje faz assim: Jesus entra na casa do Zaqueu lá. Entra na casa dele, mexe com a estrutura, lembra o que o hino fala? Né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a minha estrutura, que o Zaqueu cantou depois. Porque Zaqueu não subiu na figueira, não subiu na árvore para chamar Jesus para ir na casa dele. Ele estava curioso de quem era Jesus. Ou seja, vamos ver qual que é o fuzz about this person.
Vamos ver por que é tão importante esse tal de Jesus. Aí vamos saber quem que ele é. Eu sou baixinho, não consigo ver. Vamos lá, eu vejo quem que é. Acabou, minha curiosidade foi embora. Não. A curiosidade de Zaqueu vai trazer com que a vida dele seja transformada para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 10, ainda contra a visita de Jesus, a essa casa ele foi várias vezes. A casa de Marta e Maria. Era uma casa conhecida em Betânia, Jesus sempre fazia uma pausa lá para poder chegar até Jerusalém, porque era próximo de Jerusalém, a Betânia. E Jesus chega nessa casa, você conhece a história, e ele senta e começa a ensinar os seus discípulos, e Maria, a irmã de Marta, fica lá ouvindo Jesus falar. E Marta está lá, tarefada com as coisas, né? Não começa. E Marta está lá, tarefada com as coisas, né? E vai para um lado, e vai para o outro, faz alguma coisa, e faz outra coisa. E lá, cansada e tal, e Maria lá, olhando. Jesus falando sobre o reino dos céus. Jesus falando sobre as maravilhas do seu reino. Jesus dizendo que o Pai ama a humanidade, que veio buscar aquele que estava perdido, que veio trazer de volta a ovelha que estava longe. E Marta trabalhando, né? E o fogo quente na barriga. E ela lá vendo a Maria, e a Maria não sai de lá, e eu estou ocupada. E Maria lá deslumbrada com Jesus, com a palavra de Jesus. Né? E Marta fala assim, ô Jesus, ela não fala para Maria, porque ela quer constranger Maria através de Jesus. Já que Maria não percebe, vamos ver o que Jesus falar para ela então. Já que Maria não percebe o lugar dela dentro do enredo aqui, porque é o seguinte, meu amigo, crente novo é assim. Crente novo é deslumbrado. Crente novo, ai, Jesus, maravilhoso. É assim, é assim. Crente novo é assim. Ou então esse pessoal muito espiritual, né? Espiritual, conversa fiada, gente. Eu quero ver o dia a dia do crente, é isso que eu quero ver. E Maria está lá no devocional dela, né? Recebendo de Jesus, a palavra de Jesus, o coração queimando. E Marta, eu estou servindo a igreja. Eu estou fazendo aquilo que é importante para o reino e para a casa de Deus. Olha eu aqui, ó, ajudando o pastor, contando oferta, abrindo e fechando a porta, trabalhando no som, trabalhando na imagem, pregando. Olha eu aqui, líder da igreja e tal. E aquele sufoco para chegar cedo. Ô, Jesus, olha só. Aí o pessoal chega atrasado e chega lá e vai chorar no culto. Ah, conversa. Para com isso. A irmã vai querer contar testemunho de que Deus está lá tocando o coração dele na casa dele. Pelo amor de Deus, eu tive uma semana infernal para chegar aqui e ter que ouvir que o irmão está lá todo feliz com Jesus. Jesus, fala para ele aí o que ele tem que fazer. Diga para ele aí como é que vive, porque, ó, nós estamos aqui, estamos trabalhando aqui para o Senhor. Ó, estamos aqui no lerê, ó, né? Trabalhando duro para o Senhor. Aí Jesus responde para Marta, Marta, você está atarefada com muita coisa e uma só é necessário. Você está se cansando, Marta, numa vida religiosa que te carrega. E você é cheio de amuleto e cheio de regra na sua religião. E cheio de coisa que você tem que fazer para representar a sua devoção a Deus. E uma coisa é só necessária, porque Marta achou aquilo que é mais importante, e isso dela eu não tiro. A coisa mais importante no seu relacionamento com Deus é Deus nesse relacionamento. A coisa mais importante que você pode ter na sua casa e propor para os seus filhos é a presença de Jesus na sua vida e na sua casa. É mostrar de verdade que essa fé que você vem exercitar no domingo, ela te acompanha todos os dias na sua casa, em cada momento. Que ela não é um ritual que você custa para trazer, que te cansa trazer. Se você vem à casa de Deus e fala assim, ó, tem que pagar lá o voto da religião lá. Eu tenho que ir lá dar oi para o padre, porque senão o padre vai achar que eu não estou crente. Está errado. Se você não entende que existe aqui um ambiente de devoção ao Senhor Jesus Cristo, nesse lugar e principalmente na sua casa, no lugar onde Deus quer tocar você e a sua família, no lugar onde Deus quer batizar os seus filhos com o Espírito Santo, que quer dar experiências com Ele, de lágrimas na presença do Senhor, lá na sua casa, na beira da sua cama. Você vai estar como Marta amanhã, olhando para o seu irmão tocado e reclamando, por que ele está felizinho assim? E as lutas dele? Está passando também. Porque já quando morre o irmão Lázaro, não morre só o irmão Lázaro da Marta,
Morre o irmão Lázaro da Maria também. Lázaro é irmão de Marta e Maria, não só de Marta, nem só de Maria. É das duas. Só que as duas tinham uma maneira completamente diferente de receber o Senhor Jesus Cristo, inclusive na mesma casa. Na mesma casa. No mesmo ambiente familiar. Duas maneiras completamente diferentes de ver o Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu fico pensando, por exemplo, e essa é uma das passagens que mais me chama a atenção, quando Jesus encontra aquela mulher saindo de Naim. Lembra a viúva de Naim? Jesus estava em Cafarnaum, foi chamado para ir na casa do centurião. O centurião manda um recado para ele: não vem na minha casa não, porque minha casa não pode entrar. Jesus está voltando para Cafarnaum. Aí, em vez de voltar para Cafarnaum direto, ele para e entra em Naim. Naim não tinha nada a ver com a paçoca. Naim não está em nenhuma profecia bíblica. Não tem, olha, se você procurar Naim na Bíblia, a única passagem de Naim é aquela do dia que Jesus entrou lá. Naim não está no esquema, Naim não é profético, Naim não tem uma esfera religiosa a respeito de Naim, né? Naim é aquela pessoa que apareceu na igreja. Não é filho de ninguém, o pai dele não tem nenhuma ascendência religiosa, ou então de nenhum... esse aqui é filho do neto sogro do rapaz que começou a Assembleia de Deus lá em 1911. Não tem nada em Naim. E aí Jesus olha para aquela mulher e sente íntima compaixão dela. E já te disse para você o que é compaixão. Compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa. E Jesus olha para aquela mulher, ela era viúva, e agora ela tinha perdido o único filho. Sabe o que Jesus deve ter pensado quando olhar para ela? E se fosse eu? Isso é compaixão. E se fosse eu hoje, já perdi o meu marido, e agora estou perdendo o meu único filho, como é que vai ser voltar para casa hoje? Como é que vai ser entrar em casa hoje, depois que o dia terminar, depois que esse sol se pôr? Como é que vai ser entrar em casa hoje? Sabe que tem gente pensando aqui assim hoje? Aqui comigo e pela internet? Eu vou voltando para casa domingo após domingo com uma tragédia maior do que eu deixei. Com um problema maior do que estava na semana passada. Semana passada a gente estava brigado, mas hoje a gente está com ódio um do outro. Semana passada meu filho estava assim, mas agora ele está pior. Semana passada eu tinha uma esperança nessa área, mas agora se foi. E semana após semana aparece isso. E a gente olha para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor é muito santo, o Senhor entrar numa besteira dessa aqui. O Senhor tocar uma situação dessa. Deixa eu falar uma coisa sobre a pureza de Jesus. A pureza de Jesus é diferente da pureza que você conhece. Quando a gente fala que a água está pura, como é que a água está pura? Porque ela não está misturada com alguma outra coisa. A pureza de um elemento está indicando o isolamento daquele outro elemento de uma interferência de um elemento alheio. Não é assim? Se a água está pura, é porque não tem alguma coisa misturada com aquela água. Mas a pureza de Jesus não é assim. Porque a pureza, por exemplo, cerimonial para o sacerdote era o seguinte: para ele se manter puro, ele não podia tocar em alguma coisa morta. Porque a coisa morta ia trazer impureza para ele. Mas Jesus é o contrário. A pureza de Jesus não é cerimonial. A pureza de Jesus é na sua essência. Então, quando Jesus tocava alguma coisa morta, não é Jesus que ficava morto, era a coisa morta que ficava viva. Não é Jesus que era infectado pela impureza daquele elemento. Era o impuro que era infectado pela pureza de Jesus. Então Jesus entrar na sua casa e no seu problema não vai causar impureza em Jesus, mas vai transformar a sua história e a sua vida para a glória do nome dele. Jesus entrando nas suas questões, ele não fica problemático: rapaz, agora eu fui na casa do Will, e agora esse negócio agora para mim, como é que eu vou fazer, pai? Me ajuda, pai! Não! Jesus já tem tudo que ele precisa fazer na minha casa para resolver todos os meus problemas. Eu só preciso abrir a porta e falar assim: Jesus, entra aqui. Porque quando ele toca no esquife, aqui ele fala assim: olha, primeiro ele fala para a mulher: não chora. Ele toca no esquife e fala assim: jovem, levanta. O jovem levanta e ele reconduz a sua mãe. Você já imaginou a volta para casa naquele dia? Você tem condições de imaginar aquela mulher entrando em casa com aquele filho ressurreto naquele dia? A alegria daquela mãe.
a felicidade da sua vida restaurada, a felicidade da sua vida novamente trazendo um senso de completude. O marido continuou morto, mas o filho foi ressurreto. Ela era agora viúva, mas o filho dela havia ressuscitado. Sabe por quê? Na vida você vai ter angústia e vai ter problema, mas Jesus vai transformar o momento da sua angústia em uma grande alegria para a glória do nome de Jesus. Eu termino dizendo para você, Jesus quer trazer vitória e restauração à nossa casa. Lá em Apocalipse, capítulo de número 3, em uma das igrejas que Jesus está mandando as suas cartas, lembre-se, as cartas que se escrevem às igrejas não são cartas de João, são cartas de Jesus. João só escreve. As cartas são de Jesus às igrejas. E a uma das igrejas, no capítulo de número 3, ele fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta da sua casa hoje. Jesus está no front door. Você tem ring? Aquele que aperta lá o botãozinho e aparece na câmerazinha? Se você abrir a câmera agora, é Jesus que está lá. Na porta da sua casa. Para entrar. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar para você. Se conta um testemunho que uma vez em uma EBF, uma menina veio pedir para o pastor orar pela sua mãe, que a sua mãe estava doente. E ela veio correndo para a igreja, falou assim, pastor, minha mãe está passando mal lá em casa. Será que o senhor pode orar pela minha mãe? E aí o pastor fervoroso, aquele pastor pentecostal, falou assim, minha filha, Deus está entrando na sua casa agora. Deus está indo lá na sua casa agora. Vamos orar. Aí começou a orar. E a hora que ela começou a orar, ela começou a falar assim, Jesus, então sai daqui, vira à direita, desce, aí o senhor vira à esquerda, depois na rua tal, o senhor vai, meu número da minha casa, e começou a falar o endereço da casa. E aí o pastor orou e falou assim, por que você está falando o endereço da sua casa, minha filha? Não, porque eu quero dizer para o Jesus onde é que ele mora, porque ele nunca foi lá em casa, então hoje eu quero dar o endereço de casa para ele. Apesar de ser um momento bonito, e Jesus realmente tocou o coração daquela mãe, sabia que tem muita gente que nunca contou o endereço de casa para Jesus? Ele vem aqui, encontra com Jesus socialmente, Pai do Senhor, Jesus, tudo bem? Como é que o senhor está? Muito bem-vindo. Obrigado, Jesus, por me receber aqui. Que tempo gostoso na tua presença, Senhor. Olha, eu fiquei muito agradecido, tá? Vou lá. Rapaz, deixa eu ir lá na sua... Não, Jesus, o senhor é muito culpado. Eu não estou falando do pastor, não, tá? Estou falando do Senhor Jesus mesmo. Da figura dele pelo Espírito Santo de Deus, de entrar lá na sua casa. Jesus nunca foi convidado para entrar na sua casa. Para chegar lá na sua casa e abrir essa caixinha de Pandora que você fica escondendo debaixo do seu coração, naquele lugar secreto, que você não fala para ninguém, que você não revela para ninguém. Fala assim, Jesus, ó, tudo bem, eu vou lá. Aquela palavra é muito gostosa de ouvir. Eu acredito que o senhor vai fazer alguma coisa, mas só não mexe aqui, porque a hora que o senhor mexer isso aqui vai dar problema. E quer saber? Vai mesmo. Vai mesmo. Você já percebeu como é tratamento de câncer? Vou repetir. Você já viu uma pessoa em tratamento de câncer? Um amigo meu, esses tempos atrás, eu contei isso no culto, acho que não me engano, na quinta-feira. Um amigo meu, esses dias atrás, ele descobriu aos 35 anos de idade um câncer no intestino grosso. Aos 35 anos de idade. E o médico dele falou para ele assim, olha, ainda bem que você descobriu agora, porque se você tivesse descoberto daqui 7 anos e continuar de maneira paliativa como você estava vivendo, porque não era algo que incomodava assim, sabe, extraordinariamente. De vez em quando ele tinha algumas crises e tal, mas não era algo de extraordinário. Mas ele falou assim, se o senhor demorasse 7 anos para vir aqui e fazer esse diagnóstico, eu dava para o senhor 6 meses de vida. Mas agora a gente tem a chance de operar agora e o senhor viver muito mais tempo. Só que é o seguinte, se nós operarmos agora, os próximos 6 meses vão ser os piores 6 meses da sua vida até hoje. Porque nós vamos cortar 25% do seu intestino grosso. E você vai passar os próximos 6 meses completamente descontrolado no seu intestino. Mas nós podemos fazer isso, e você em dor 6 meses dessa crise, e você viver mais por 20, 40 anos, ou nós não podemos fazer nada. E daqui 7 anos eu falar para você que você só tem uns 6 meses.
Se Jesus entrar hoje nas suas questões, eu vou prometer para você. Talvez você vai tomar, com todo respeito à sua pessoa, talvez você vai tomar um dedo na cara e falar assim, você precisa melhorar nisso aqui, rapaz. Você precisa de mudar aqui, mulher. Você precisa de deixar isso na sua vida e na sua casa. Mas o que vai gerar de vida para você e para a sua família... Jesus foi chamado a atenção por aqueles que enterraram Lázaro e falou assim, Senhor, não abre o sepulcro não, que já faz 4 dias. Mas se não abrir o sepulcro, não tem vida. Senhor, não faz isso não, porque vai dar problema. Mas se não fizer, vai morrer no problema. Jesus hoje quer entrar na sua casa. E ele está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém porventura ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Não existe melhor comunhão para a sua casa e para a sua família do que a comunhão com Jesus. Mas Jesus hoje entrando, vai mexer naquilo que talvez você não gostaria. Se a palavra de Deus falou com você nessa noite, eu sei que falou comigo também. E você quer convidar o Senhor Jesus Cristo para fazer uma dessas visitas que eu falei hoje. Na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua história, nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas expectativas. Eu quero chamar você à frente, eu quero orar por você. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu ficam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado do começo? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltar seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Bom, Fábio, vem fazer essa oração por nós em nome de Jesus, meu amigo. Hoje o Senhor visita casas, visita casos, em nome de Jesus. Senhor glorioso Deus e amado Pai, ô Senhor, a Tua palavra foi ministrada aqui esta noite, meu Pai. É a Tua presença, Senhor. É a Tua presença, Labassubidecandanabahai. Deus de poder e glória, Pai querido e Pai amado, Senhor. Aqui estão, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, ó Pai, os seus filhos, as suas filhas, Pai. A qual, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, assim como eu, Pai, um dia, Senhor, Pai, ouvimos, Pai, a Tua palavra, Senhor, ó Pai querido. Ó Senhor, Jesus, ó Pai, vem, Senhor, ó Pai querido, nesta noite, ó Pai. Adentra, Senhor, ó Pai, a casa de cada um aqui, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, ó Pai querido, faz obra de milagre. Faz obra grande, Senhor, ó Pai, para que o Seu nome, meu Deus, ó Pai, seja glorificado. Senhor, ó Pai, faz uma visita, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, ó Pai, neste lar, aonde, Senhor, ó Pai, o filho já não tem mais concordância com o pai, o pai já não concorda mais com o filho, Senhor. Ramai, Chocomanagasubi, Adecandarabacébia.
Senhor, vá repreendendo, Senhor, ó Pai, esse espírito de discórdia. Vá repreendendo, Senhor, ó Pai, toda palavra, Pai, de maldição lançada, Pai, contra a vida dos teus servos. Senhor Jesus amado. Senhor, levanta, Pai, aquele que está caído. Levanta, Senhor, ó Pai, aquele, Senhor, ó Pai, que recebeu uma palavra de humilhação. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus, Senhor, ó Pai, de vitória. Senhor, ó Pai, nós cremos, meu Pai querido, meu Deus, ó Pai, nesta semana, que o seu nome, Pai, vai ser glorificado. Muitos voltarão, Senhor, ó Pai, e vão dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor operou, que o Senhor entrou, que o Senhor visitou, que o Senhor fez obra de maravilha. Aramancho comanagassubi arabacébia. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Tu sabe, Pai, o que cada um necessita, Pai, até mesmo antes de abrir, Senhor, a sua boca. O coração está gemendo. A paz, Senhor, ó Pai, está, Senhor, ó Pai, como Ana, só consegue bocejar, não consegue, Senhor, falar o que realmente sente, mas o Senhor está sondando neste momento. Rabasúbia decandarabacébia. Enxuga essas lágrimas, enxuga esse choro, Senhor. Coloca alegria, Senhor, neste lar. Coloca alegria, Senhor, no coração desse meu irmão, no coração dessa minha irmã, Senhor. Da vitória, Senhor. Entra, Senhor, ó Pai, nos documentos. Entra, Senhor, ó Pai querido, no sangue, Senhor. Vai curando, Senhor, ó Pai querido, desde as plantas dos pés até a cabeça. Araba, sábia, degarrácia. Cura, Senhor, esta enfermidade, em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Senhor, ó Pai, nós clamamos nesta noite, Pai. Que o Senhor, Pai querido, meu Deus, ó Pai, faça resplandecer, Senhor, no lar, Senhor, de cada um, Senhor, ó Pai, nesta noite, e o Teu nome seja glorificado. Assim, Senhor, ó Pai, eu te peço e te agradeço, crendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vai para casa com essa palavra no seu coração nessa noite. E amanhã cedo, quando você for entregar o seu jejum, ou se você não for jejuar amanhã, quando você for tomar o seu café, tome esse café com Jesus. Sirva para Jesus a sua vida. Eu não vou falar para você fazer coisa esotérica, colocar um copo de café para Jesus lá e ficar do outro lado. Mas esses simbolismos acabam tirando o real sentido da coisa. Mas o que eu estou dizendo para você, convide Jesus para tomar café com você, para andar com você na rua, para dirigir você nas ações que você vai falar para a sua família, para falar para você como é que você vai tratar aqui, vai tratar ali e vai fazer além. Jesus vai te ajudar. Você vai ver só. Jesus vai te ajudar. Onde o pastor, o amigo, o irmão não puder estar com você, Jesus vai estar com você lá. E ele vai te dizer assim, olha, vai por aqui, vai por ali. Olha, faz desse jeito, faz assim. Ei, calma. Ei, imponha, isso é seu e não tem meu nome. Ele vai te ensinar. Jesus tem uma palavra para cada momento da sua vida e da sua história, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Guardando cada um deles, ó Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, Pai. Levando em paz cada um dos teus filhos, ó Senhor, certos da tua bênção, Senhor, recebidas da tua parte, Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor. O aniversário da nossa igreja começando na quarta-feira lá na Flórida. As programações, ó Pai, da nossa congregação, Senhor. Guardando, Senhor, Pai, todos os meus irmãos e amigos, cada um a sua casa, Senhor.
para que o teu nome seja glorificado hoje, depois, amanhã e para sempre. Em nome do teu Filho Jesus eu te peço agradecido, Senhor. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria, amém.